E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece mais o canal. E todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, um privilégio. Quando eu fiz a listinha para esse programa, para eu criar esse programa, ela já estava nessa lista. Eu sempre dizia, eu tenho que entrevistar. Marcou demais a minha geração e de muitas outras gerações no rádio. E hoje, olha, é jornalista, é radialista, é cantora, é mãe, tem um mingau espetacular, meus amigos. Que honra, Magnólia Paiva, que alegria, que privilégio meu estar entrevistando você. Querido Mário Kempis, a honra é toda minha estar aqui participando do seu podcast. Que maravilha. Que privilégio para mim, hein? Ah, você é uma das nossas, um dos grandes nomes. Olha, pessoas como você, Samantha Marques, Marilena Lima, são nomes que eu acho que a força feminina sempre tem que guardar na memória, né? Assim, saber assim, o rádio, a TV, a mídia no geral, eu acho que sempre deve muito a você, Samantha, Marilena, que são pessoas que não vou dizer que desbravaram, mas que mostraram uma força sem tamanho do poder da mulher. E você, isso eu falo ali na Verdinha, mas a sua história é muito maior do que apenas ali na Verdinha. Mas antes eu quero, por favor, antes da gente começar, ela tem que falar sobre o famoso mingau do Matheus. Mas ele quer começar logo pelo mingau. Você já ouviu falar na história desse mingau? Já ouvi falar. Gente, é o seguinte. Sempre teve uma época da minha vida, os meninos pequenos, né? O Matheus foi o mais velho, é o mais velho, e eu levava ele comigo pra Verdinha, 6 horas da manhã, deixava ele lá quietinho, às vezes dormindo, e 7 horas eu levava ele pra escola. Como não dava tempo, tudo muito cedo, eu levava o leite dele para ele tomar lá na rádio, quando eu terminava o noticiário. E era uma luta, ele nunca queria mamadeira, nunca queria, e eu ficava lá pelejando, e o Tom dizia, Magnólia, deixa isso. Mas, enfim, por conta disso, o Salles Andrade fez uma receita doida e o Tom leu no ar. Eu não lembro bem a receita, só sei que dizia que tinha pitomba, tapioca, macaxeira, era tanta coisa nesse mingau. E esse mingau ficou tão famoso que o pessoal pedia a receita, tu acredita? Caramba. Um mingau inventado aleatoriamente para fazer a hora comigo. E foi isso. E até hoje ainda aqui e acolá eu encontro pessoas falando desse mingau, como você aqui, que eu nem imaginei que você ia falar desse mingau. Eu pensava que você ia... em algum momento eu disse, não, Magnólia vai fazer, tem que dar pro Matheus, rapaz, tem que ser, ele tem que tomar. Na verdade, eu levava era leite com sustagem, então uma vitamina de goiaba, que ele não suporta, né? Eu ia falar nesse nome hoje. Coisas assim desse tipo, normal. E a mãe queria que o filho se alimentasse, né? Sem dúvida. E aí pronto, foi assim a história do mingau. Ô Magnólia, antes de a gente falar da sua brilhante carreira também, de tudo que você está passando hoje, você está na Leste, uma cantora maravilhosa, por sinal, quem puder acompanha, que é lindo os cânticos da Magnólia, essa voz maravilhosa. Tinha que ir pro canto também. Já era do canto. Na verdade, primeiro o canto. Primeiro foi o canto. Justamente, acredito que o sucesso na radiodifusora foi isso, né? Foi mais ou menos, tem a ver com isso, tem a ver com... Você pode falar como foi esse início lá em Mossoró? Lá em Mossoró, sim. Eu morava em Mossoró há uns 6, 7 anos com os meus pais. Meus pais resolveram ir para o interior, onde eles moram hoje, Hereré. E aí eu disse, não quero ir para o Hereré. Vim para Fortaleza morar com uma tia. Passei 1 ano aqui, deixei o emprego que eu tinha lá. Na época eu era muito jovem ainda, tinha um emprego no escritório. Deixei tudo, vim para cá. Não deu certo, a única coisa que deu certo foi que eu conheci o meu marido, Conrado Araújo. E aí passei 1 ano aqui, voltei para Mossoró. Quando eu cheguei em Mossoró, eu cheguei numa quarta à noite. No outro dia, a vizinha da minha irmã disse assim, vai ter um concurso para uma locutora da difusora. Quem quiser se inscrever para ser locutora da rádio, ela conversando com a minha irmã, né, a vizinha. E aí eu fiquei ouvindo e eu disse assim, não estou fazendo nada. Tinha chegado menos de 24 horas que eu tinha voltado para Mossoró. Ninguém sabia ainda por quê. Eu já cantava em Mossoró, em grandes eventos, assim, cultos evangelísticos, na rua, nas praças, entendeu? Então, eu já tinha um certo nome no meio evangélico, que eu cantava. E aí eu disse, não estou fazendo nada, eu vou lá, vou participar dessa seleção. Cheguei na difusora de Mossoró, na quinta tarde, fiz a inscrição,
68 moças. Nossa! 68 moças. E Meu aí... Deus! Mas é um Sé- vestibular, né? Um concurso. Era. E eu muito tranquila, porque eu tinha colocado tudo nas mãos de Deus. Senhor, se isso aqui é para mim, eu nunca tinha imaginado na minha vida trabalhar em rádio. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Você tinha quantos anos nessa época? Você acha? Você lembra? 21, Nossa! 21, 22, por aí. E aí, o que aconteceu? Das 68, selecionaram 13. Fizeram uma entrevista, né? De uma por uma, fizeram uma entrevista. E aí eu lembro que o coordenador, na época, disse assim, você é evangélica, daria certo trabalhar em uma rádio? Eu disse, mas claro, por que não? Aí ele disse, pois saia daqui, não diga nada, mas você está entre as 13. Amanhã você venha para fazer o teste de microfone. Eu, opa, saí caladinha e fui rindo, né? Puxa vida, estou entre as 13. No outro dia era o teste de microfone. Como eu já cantava, eu já tinha uma certa habilidade com o microfone, né? E aí eu cheguei super tranquila para fazer esse teste, as meninas muito nervosas, mas uma coisa que eu deixei bem claro e que fez toda a diferença é que eu tinha entregado aquilo ali nas mãos de Deus. Se fosse para mim, ia dar certo. Se não fosse, ia dar errado. Então, das 13, fui lá fazer o teste de microfone. Na época do rolo. Sim, certo? sim, rolo de fita lá, nossa. Naquela época que tinha um rolo. E eu lembro que todas passaram pela gravação, tinha uma notícia para ler, tinha uma matéria da revista Contigo, com as fofocas, e tinha outra coisa lá que eu não lembro bem. E aí, eu não fiquei treinando, sabe? Eu disse, não, eu posso ir logo. E fui logo. Quando eu fui ler a notícia, eu pensei na Fátima Bernardes, que tinha começado há pouco tempo com William Bonner. E aí eu sempre, quando eu assistia o Jornal Hoje que a Fátima apresentava, às vezes eu pensava, se eu fosse ler uma notícia, eu leria igual essa mulher. Eu pensava só, sim, entendeu, né? E aí eu vou ler aqui igual a Fátima Bernardes. Li. Depois o J. Regis, que era o locutor na época, que eu ia trabalhar com ele, se eu passasse, ele disse, e aí, Magnólia? Ele estava lá, e aí, Magnólia, o que é que vamos ter hoje em 4x4 na novela? Que era 4x4, tinha Babalu e não sei o que mais lá, que eu nem lembro bem. Só sei que eu comecei, hoje em 4x4. Rapaz, eu incorporei de um jeito incrível. Eu disse, poxa vida, hein? Fui embora. No outro dia, isso foi na quinta, na sexta, no sábado, colocaram as 3 melhores vozes para os ouvintes escolherem. Caramba, foi o público que escolheu. Foi o público. Eu nunca tinha me ouvido, né? É estranho, né? Quando você escuta a primeira vez. E quando eu ouvi a minha voz, eu ria. E eu dizia, meu Deus, eu não acredito. É a minha irmã. Vou comprar ficha, vou votar em você, vou votar em você. Eu disse, não precisa. Se for de Deus, vai ser eu. Cara, e eu fui a primeira, ó. Caramba, fui a escolhida. Que maravilha, mano. E aí eu disse, que fantástico. Então, assim, eu voltei para Mossoró numa quarta noite. Na segunda seguinte, eu já estava trabalhando lá na difusora de Mossoró. Maravilha. E como foi a experiência? Para você, primeira vez, pô, você deve ter dito, e aí? Eu acredito que deve ter sido. Gente, é o seguinte, como eu era evangélica, e aí, quando o pessoal... Ainda é. Na época eu já era, isso. e eu sou, com certeza. Era não, sou. Então, o povo da igreja, os irmãos, acharam meio estranho. Quando eles me ouviram, já me ouviram na rádio, e dando dica de novela, falando de fofoca. E aí foi um pouquinho, assim, difícil naquela época, que era bem mais difícil do que hoje. Mas eu sabia diferenciar bem, eu estava ali realizando um trabalho, né? E aí eu fiz mais uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, se tu me deu esse emprego, eu quero sair desse negócio aqui. Não quero ficar dando dica de novela, porque não tinha nada a ver comigo, né? Fofocas, vida dos artistas, porque eu não era nem tão ligada, eu só lia mesmo na revista. E aí, com um mês, na época, o Rodrigo Rodrigues, que era o bambambam lá do jornalismo na rádio, eles me colocaram para apresentar noticiário. Ele não queria, acredita, minha primeira rejeição. Ele dizia que eu era muito imatura, muito novinha, assim, não tinha experiência nenhuma. E para ler um noticiário com ele, que já tinha um nome e tudo, para você... Observe que eu sempre comecei com os grandes. Sim, sem dúvida, que bom. Mostra o seu tamanho também. Abençoada que sou, né? Sempre. Deus me esticando. E aí, ele
não me queria, mas a direção da rádio disse, não, ela vai ficar. E aí eu fui aprendendo mesmo. Passei um mês participando com o J. Regis, que era um programa tipo do Carlos Augusto. Sim. Programa Carlinhos. de variedades, de entrevistas, de muitas coisas assim, naquele estilo, né? Programa bem alegre e as fofocas eram comigo, eu atendia alguns ouvintes, entrava no ar também muitas vezes. E aí, o que acontece? Passei só um mês nisso aí e Deus me tirou e eu fui para o radiojornalismo. Comecei a apresentar o noticiário. Virei noticiarista. Caramba! Com um mês, mais ou menos. E aí, fui esticada mais uma vez. Por quê? O Rodrigo Rodrigues adoeceu, veio para Fortaleza, passou mais ou menos uns 15, 20 dias e eu fiquei produzindo as matérias que eu entrava, os noticiários que eu fazia, né? De 10, 11 e 3, 4 e 5 da tarde. Eu comecei a produzir e comecei a apresentar. E eu fui muito observadora e eu sempre queria que alguém olhasse se estava tudo correto, eu me preocupava muito. E assim eu fui aprendendo e mergulhando nessa magia do rádio. Caramba. Comecei assim. Que Aí bom. passei mais ou menos um ano lá em Mossoró. E como foi o convite para vir para Fortaleza? Como foi que chegou? Como eu disse que eu conheci o meu marido aqui, né, o Conrado, a gente ia casar. Rapaz, mulher apressada, viu? A gente tava com 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, e a gente ia casar. E aí eu vim para Fortaleza já para me preparar para o casamento. E não tinha nada em vista nessa parte do rádio? Nada? Não, de jeito nenhum. Eu deixei o emprego lá na época. O diretor da rádio era Clemenceau Alves, da família de políticos muito conhecidos lá no Rio Grande do Norte, dos Alves. E ele nem queria que eu saísse. Olha, achei isso tão legal porque meu trabalho já era reconhecido, entendeu? Maravilha. E aí eu vim para cá e casei e o meu marido que me empurrou, num bom sentido. A gente casou e eu quis me acomodar. Entendi. Sabe? Achei que ia ficar naquela vidinha. Aí ele disse um dia para mim, Maggie, eu pensava que você ia querer trabalhar, você queria ter a sua vida profissional, mas você está tão acomodada. E eu me chateei. E aí eu disse, eu vou conseguir um emprego em qualquer lugar, não vou ficar em casa. Fui sair do meu apartamento, comprei os classificados da época do Diário do Nordeste. Comprei os classificados, fui olhar empregos e tudo isso. Vou logo nas rádios. Aí eu fui na Rádio Povo com a cara e a careta e a coragem. Na época, o Evaristo Nogueira. Vavá, maravilha. Sim, ele me recebeu lá e ele disse, Magnólia, vai lá na Verdinha. Aqui, ele foi logo dizendo que não ia dar certo. Foi bom que ele não me deu esperança, né? Mas ele me deu essa orientação, vai na Verdinha. E aí eu fui na Verdinha. Meu irmão está lá, o Carlos Augusto estava há pouco tempo na Verdinha. E aí eu cheguei lá na Verdinha com essa coragem. Fui recebida lá na recepção, na época, pela minha querida amiga, que hoje está nos Estados Unidos, Daniela Pierre, porque eu fui querendo falar com o Carlos Augusto, né? Você não conhecia ninguém. Nada. Porque o Carlos Augusto era irmão do Vavá, né? Foi, ele deu o nome. Assim, tá bom, vamos lá. Aí, pronto, eu cheguei lá, posso falar com o Carlos Augusto? Ela me atendeu super bem. Aí o Carlos Augusto foi logo saindo, né? Tirando... saindo assim, olha, eu estou aqui há pouco tempo, não sei o quê. Eu disse, tá bom, pois só me apresenta aí o coordenador. E ele me apresentou o Paulo Leles. O Paulo Leles, muito inteligente, como... Isso acontece ainda e acontecia muitas vezes, o pessoal procurando emprego. Ele falou para o George, conhecido como Manguinha. Sim. Na época eu trabalhava lá com ele. Disse assim, George, vai ali fazer um teste só para se livrar. Vai lá, faz um teste. E o George foi fazer esse teste. Quando eu comecei o meu teste, ficou impressionado. Leles, você tem que ouvir essa voz. Vem aqui, tem que ouvir. Aí o Paulo Leles gostou da minha voz. E aí, pronto. Começou. Me levou logo para fazer um teste. Na época, sempre teve 2 homens apresentando o noticiário da Verdinha. Nunca tinha tido uma mulher. E o Leles, como jornal nacional, que tinha colocado o William e a Fátima Bernardes, queria também colocar um homem e uma mulher no noticiário da Verdinha. E eu cheguei, né, com a minha coragem. E aí o Paulo Leles pegou essa ideia, quando ouviu a minha voz, já pediu para eu ir no outro dia fazer um teste.
outro teste, né? E eu lembro que eu estava lá no estúdio da Verdinha fazendo um teste, entrou o seu Edilmar Norões para ouvir, sabe? O Tom. Depois o Lelis pegou uma fitinha, saiu nos departamentos dizendo: o que é que você acha dessa voz? O que é que você acha dessa voz? E todo mundo gostando. E aí, um dia à tarde, eu fui fazer um noticiário com o Tom Barros. Tom Barros muito atencioso, muito educado, me ajudou muito. Foi muito paciente. Então, assim, e aí eu fui aprovada. Caramba, que maravilha. E entrei na Verdinha assim. Mas conte sobre o nome. Ai, o nome. O Paulo Lelis dizia que o meu nome não era radiofônico. Magnólia Paiva. E sugeriu mudar de nome. Aí eu disse, meu Deus, eu estava lá querendo um emprego. Claro. Aí já batei assim de frente, né? Novinha, eu tinha que mostrar o meu trabalho. Sim. Ninguém conhecia, né? E eu disse, meu Deus, mudar de nome, eu não queria. Mas Deus, como sempre, é muito bom para mim. O Tom Barros ouviu essa história e disse, não, eu disse, Tom, queria me botar o nome de Rejane Lins. Ai, meu Deus, que horror. Com respeito a todas as Rejanes, mas não combinava comigo. E eu pensava, meu Deus, o pessoal vai me conhecer como Rejane Lins, aí... É muito estranho, né? Demais. Seu nome é Mário Kempis, claro, né? Seria muito difícil para nós meros mortais. Quem sabe se um dia a gente fosse um Zezé de Camargo e Luciano, um Leandro e Leonardo, né? Quem sabe com um nome diferente. Mas, pô, gente, estão aqui humildezinho, difícil mudar o nome. Meu Deus, eu gosto tanto do meu nome de flor. Enfim, o Tom me ajudou e disse, Lelis, deixa o nome dela. Porque o Lelis dizia que meu nome se associava a outros nomes, entendeu? Que ele não gostava muito. Mas aí ele aceitou o conselho do Tom e não mudou meu nome. Eu, Glória, entrei com o nome de Magnólia Paiva. E aí comecei a apresentar noticiário com o Tom Barros, fera já na época, né? No horário lá do Paulo Oliveira, né? Que o Paulo ficava de 5 às 9. E comecei ali a aprender com eles, né? Pô, Magnólia, foi algo... mágico, né? Porque eu acho que você inspirou muitas pessoas, muitas mulheres. Como a Fátima inspirou você e inspirou, inclusive, o Paulo Lelis, sim. Vai que se a Fátima não tivesse no Jornal Nacional, sim. Talvez a ideia de um casal apresentando não teria ido para frente. Pois é. Porque sempre foi Cid Moreira e Cid Chapelin. Sempre eram dois homens, né? Dois homens. Como você falou na rádio, e você ter conseguido. E o noticiário da Verdinha sempre também. 2 homens. E aí a Magnólia chegou para fazer a diferença. Mas ele combinou demais, né, Magnólia? Todo mundo diz isso, que era a combinação perfeita. Eu e o Tom, a gente estava numa sintonia tão grande, que às vezes eu dizia, Tom, a gente lê até pensamento, né? Era incrível, sabe? A minha sintonia com ele. Era incrível. E eu aprendi muito com o Tom, sabe? O Lelis dizia, quando não souber, pergunte. E eu perguntava demais, entendeu? No primeiro dia que eu fui ao ar, no noticiário, o Lelis ligou e disse, olhe, eu estou botando a minha cabeça na forca por você. E eu, meu Deus, poderia dizer depois. Mas, enfim, eu sempre tentei honrar essa confiança toda e eu saí porque eu pedi para sair da Verdinha. E foi? Por quê? Você cansou? Sabe, 17 anos e aí a gente todo dia fazendo a mesma coisa, apesar de que eu produzia também o programa, comecei a produzir. Eu queria que você falasse, né, do Carlinhos e também do Enio, né? Você produziu por um bom tempo, né? Produzi por um bom tempo. Eu acho que eu comecei a produzir em 2007. Não, 2007, por aí, né? Eu já tinha alguns anos lá de noticiário. E aí apareceu a oportunidade, como eu já estava no horário, eu disse, eu topo. Tá bom. E aí comecei a produzir o Carlinhos. O programa do Carlinhos era muito, como que a gente diz, muito cheio de energia, muita coisa. Carlos Augusto era diferente, não existe outro igual a ele. Aquele carisma dele, aquela carisma. Tudo. É incrível, né? O rádio, eu quero que você depois fale por isso, não era uma TV, a gente não via o Carlinhos. Mas era um carisma, um negócio, uma energia, um negócio fora. Fantástico. Então, produzi o Carlinhos, depois que ele saiu, produzi o Enio. E aí fiquei, né, nisso aí. Aí depois você pediu para sair. E aí eu pedi para sair. Quando? Em 2013. Eu estava muito cansada, na verdade. O Paulo Lelis já havia morrido, né? E o Lelis, depois que o Lelis morreu, a rádio, assim... Para você ficou mais difícil? Não só para mim, mas ficou muita coisa diferente, entendeu? E aí a gente vai começando a perder o brilho. Mas eu estava cansada. Por quê? Eu pedi para sair, mas você está acostumada com aquela sua vida. Total. E você tem um nome. O Tom Barros foi o único que me disse assim, Magnólia, você está pedindo para sair,
mas você tem um nome aqui dentro. E você vai sentir falta desse nome. E realmente eu senti, viu? Depois que eu saí, eu fui trabalhar na prefeitura, na comunicação. Nos primeiros meses, eu fazia matérias para o site. Uhum. Gente, nada a ver comigo. O rádio é muito bom. Você chega aqui, faz o programa, acabou ali, né? Mas para fazer matérias para o site, como para um jornal, não era minha praia. Aí eu já comecei a perceber que eu tinha tudo a ver com rádio. E estava no lugar errado. Meu Deus, e eu passei assim, sofri. Inclusive, eu até tentei voltar para a Verdinha. Tentei. Mas não deu certo, porque também Deus não quis. O meu tempo foi aquele, entendeu? Depois que eu saí da Verdinha, eu percebi, a Verdinha foi minha escola, sabe? Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu tive o privilégio de estar com pessoas assim, como Tom, como Paulo Oliveira. Aprendi muito com Paulo Leles, quando ele ainda era vivo, com tanta gente ali dentro, né? E aí eu me estiquei depois que eu saí, porque eu sempre me via pequena. Entendi. Entendeu? Eu me via pequenininha ali, fazendo aquele trabalhinho. Depois que eu saí de lá, que eu tive a oportunidade de ser esticada, aí eu percebi que eu me desenvolvi mais. Que maravilha, pai, que coisa boa. Mas isso tem que ter uma maturidade muito grande, né? Para você perceber isso e realmente sair de sem dúvida alguma, do maior grupo de comunicação. Foi muita coragem, porque você pedir para sair do sistema Verdes Mares, que tanta gente está querendo entrar. Aí a Magnólia chega e pede para sair. Gente, depois foi que a ficha caiu. Mas hoje eu não queria voltar, entendeu? Eu entendi. Ô, Magnólia, por favor, a gente volta já pro rádio, de muitas boas histórias que você deve ter lá. Mas fala como é essa parte da cantora. Como foi isso aí, principalmente cantora evangélica, né? Sim, eu falo cantora evangélica ou cantora gospel? Tanto faz. Depois fala cantora evangélica. Cantora evangélica, cantora gospel, canto para Jesus. Isso, lindo. Bom, eu entreguei a minha vida a Jesus com 13 anos. Eu não cantava. Lá em Mossoró, onde? Lá em Salvador. Salvador? Já morei em Salvador, acredita? E lá eu escutava Sociedade Salvador, Bahia. Meu pai gostava de ouvir e eu nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar numa rádio. Tu acredita? Que pode. E aí, lá em Salvador, eu entreguei minha vida a Jesus com 13 anos. Mas como foi isso, assim? Minhas tias foram passar uma temporada com a gente e elas eram evangélicas há pouco tempo. Foram passar 2 meses. Na época, elas moravam no Maranhão, minha mãe levou para passar uma temporada com a gente, 2 tias. E elas me levaram para a igreja. Qual era a igreja? A Assembleia de Deus. Okay. Incrível como no domingo eu fui primeira vez para a igreja com elas, cheguei em casa imitando todo mundo na igreja. Imitando, fazendo igual. E até um pouco zombando, assim. Sim. Sabe? 13 anos, sim, muito criança ainda, né? Quando foi na terça-feira seguinte, fui assistir o culto com as minhas tias. E aí o pastor lá pregando e tudo, e depois terminou, sempre faz um apelo, né? Quem quer entregar sua vida a Jesus? E nesse dia ele não fez. E eu tinha ido no domingo, isso era na terça. Eu disse, ele não vai perguntar quem quer entregar a vida a Jesus? Ela disse, não, mas você quer isso? Eu quero. E aí eu fui. E assim foi meu encontro com Jesus, desse jeito aí. Nesse dia, eu chorei com 13 anos, um choro que não era normal. Era um choro lavando a minha alma. Eu nunca esqueço. Com 13 anos, ele orando por mim, eu chorava. E desde então, eu sou Magnólia evangélica, que entregou a vida a Jesus. Com 13 anos. E para entrar na igreja, para cantar, tipo assim, na minha época, quando a gente ia para a igreja, a gente tinha que aprender um hino, alguma coisa para cantar, porque qualquer dia, em qualquer momento, você poderia ser chamada. Certo. Então, a gente tinha que estar preparada. Mas isso, ainda em Salvador? Ou não? Já é porque eu costumo dizer que eu sou nômade. Eu também sei muito bem como é isso, mas sem problema. Morava em Salvador, eu vim embora para Parnaíba. Parnaíba, ok. Aceitei Jesus lá, vim embora para Parnaíba, lá no Piauí. E lá no Piauí eu comecei a me preocupar com isso aí, aprender pelo menos uma música. Mas eu não cantava nada, Kempis, não cantava nada. Eu lembro que um dia eu estava na igreja cantando um hino congregacional com todo mundo e eu sentia a minha voz totalmente errada, totalmente para outro rumo. E eu não cantava nada. E um dia eu vi uma pessoa cantando e eu disse, poxa, essa mulher canta tão lindo.
queria cantar igual a ela. Olha aí. E aí, eu comecei a treinar. Comecei a cantar nos grupos, né? Com todos os jovens. Depois cantar com 3, as minhas tias, minha irmã, nós 4. E depois, comecei a cantar só. Na época era playback. A gente treinava com a fitinha, Sim. botava o playback e levava para a igreja e soltava lá o playback. E assim eu comecei a cantar. Você acha que a sua, essa linda voz sua, tem a ver justamente por isso, por você ter aperfeiçoado junto com o canto? Ou Na não, se essa verdade, voz eu não já aperfeiçoei nada. Foi um talento, assim, foi um dom de Deus. Dom de Deus. Que aí eu fui desenvolvendo, entendeu? Eu estava em Mossoró, numa fila dos Correios, e eu gostava muito de cantarolar baixinho, né? E eu cantando... Nananana. Aí uma pessoa disse assim, você tem uma voz muito bonita. Aí eu disse, poxa, será que a minha voz é bonita? E aí depois eu descobri que a minha voz... Dizem que é bonita, É linda, né? é linda, é linda. E aí começou. dom. E aí você... E aí eu comecei a cantar. Primeira vez que eu cantei em Mossoró para uma grande multidão foi vizinho ao museu, que lá em Mossoró tem um museu famoso. Conhece Mossoró? Conheço. A muralha do museu é, assim, muito larga, né? E eu cantei, por quê que eu cantei nesse dia? Porque eu estava escalada para cantar na semana, era a Grande Cruzada Mossoró para Cristo. Eu ia cantar na terça, que era num bairro, que era bem menos gente. E aí eu fugi, com medo. Viajei. Fui para o encerramento, que era lá no centro, perto desse museu. E eu fui na sexta. A pessoa que tinha me escalado para terça me viu lá. Ah, você chegou de viagem. Eu cheguei. Pois amanhã você vai cantar. E eu, ai, meu Deus. Tem como fugir mais. Não tem. Aí eu orei, me preparei e cantei. Ninguém nem me conhecia em Mossoró. E minha mãe, nesse dia, estava no meio lá da multidão. E o pessoal dizia, quem é essa menina? Quem é essa menina que está cantando? Tinha gente que dizia, Mag, você rachou a muralha do museu. Isso tudo para a glória de Deus, né? E aí foi assim que eu fui me aperfeiçoando, criando coragem, porque eu sou movida a desafios. Me deu um desafio, eu cumpro. Que maravilha. Pronto. Que maravilha. Então pronto. E até hoje. E até hoje. E como é que tá hoje? Como é que tá? Eu vejo alguns vídeos seus, lindo, mas Sim. maravilhosamente lindo. É muito bonito. Eu adoro muito música evangélica, eu adoro muito. Nossa, eu sou muito fã, muito fã. Muito Hoje fã. eu ainda canto, tá bem menos, mas agora estou participando do Ministério de Louvor, da minha igreja. Qual é a igreja? Da Paz Church. Paz Church. Mas foi É uma que muito tempo fica da na- Assembleia. É na Washington Soares? Ela já foi na Washington Soares, mas agora ela fica na Lagoa Redonda. Ok. Avenida Recreio, na Lagoa Redonda. E aí a gente canta, né? Mas Você o gosta? microfone é meu amigo, meu parceiro. Eu amo o microfone. Eu amo cantar. Agora, Que maravilha. Você gosta mais de músicas pra cantar? Deus. Sim, mas você gosta mais de cantar ou do rádio? Ah, por favor. Eita, grande Ah, pergunta. Mas de cantar. Eu amo cantar quando eu estou louvando a Deus, eu Ok. gosto. E quando eu amo o rádio, porque é a minha profissão, que Deus me deu essa profissão. Eu nem imaginava que um dia eu ia ser radialista. E você Então, conseguiu... tudo é por ele e para ele. Maravilha. Você conseguia conciliar durante esse período, quando você veio para cá? Dava para você se conciliar numa boa? A igreja, os cantos Dava. e a profissão dava, não teve nenhum problema? E você Não. nunca sofreu nenhum preconceito por causa disso? De algumas pessoas? Você falou no início lá na difusora, já com um nome mais... Assim, preconceito mesmo, não. Eu acho que eu sempre fui muito bem respeitada. Maravilha. Porque, tipo assim, sabe como é o ambiente de rádio, né? Demais. E aí, eu nunca fui de ficar dentro do estúdio. Uhum. Tava ali o pessoal, aí eu fazia a minha apresentação, meu noticiário, minha participação e eu ia para o meu canto. Eu nunca fiquei nas conversas. Eu lembro que lá em Mossoró ainda tinha o Martins Coelho, que às vezes ele dizia assim, irmã, saia daqui que eu vou contar uma piada. Quando eu ainda estava, que eu precisava, eu disse, espera aí, não comece agora, eu vou sair e você conta a sua piada. Então, assim, Imagina. eu acho que eu sempre fui respeitada. E Não tive nenhum problema. E eu acho que isso lhe ajudou demais na carreira. Demais, demais. O Paulo Oliveira uma vez disse que eu era a única evangélica que ele gostava. Eu fiquei muito feliz com isso, né? O Paulo sempre uma figura. espera. Nossa, demais. É. Ele que passou por aqui também, o Tom Barros, eles sempre falavam muito em você. E como foi para criar 2 filhos? Ah, desafio. Eu imagino. Desafio, porque na época eu chegava na Verdinha às 6 horas da manhã. Como você falou lá. Não tinha creche aberta. Meu marido, no início, viajava muito, né? Então, era difícil. Mas a gente vai conseguindo. Tipo,
eu tinha que levar cedinho, entendeu? Meus filhos, o Vitor Gabriel, mais novo, ele dormiu muito no sofá. A Samantha dizia, eu tenho tanta dó dele dormindo no sofá. Eu dizia, não, tem a dó é da mãe dele, que vai ter que arrastar ele dormindo. Entendeu? Mas, assim, foi difícil, desafiador, mas hoje eu olho para trás e digo que tudo valeu a pena. Meus filhos são maravilhosos, tenho certeza que eles têm orgulho da mãe deles. Com certeza. Olha, teve uma época que eu saía de casa às 6 da manhã, chegava às 11 da noite, quando eu resolvi fazer jornalismo, né? Eu vou falar sobre isso, que você falar que você ainda foi inventar de fazer faculdade. Fui, porque eu acho que a profissão exigia, né? Total. Então, eu digo, vou fazer faculdade. Então, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite. O Matheus, que era o maiorzinho, eu dava um nozinho no lençol para ele ver que eu fui lá. Cedinho, né? Porque quando eu chegava, ele estava dormindo. Aí eu ia lá, dava um beijinho e tudo. Mas eu nunca tive nenhum peso. Eu sempre fiz todo esse sacrifício. Meu marido me ajudou muito. Ele passou um tempo viajando, mas depois não viajou mais. E eu sempre fiz todo esse sacrifício pensando neles. Que hoje eles estariam, assim, orgulhosos da mãe. Estão, então, sem pronto. dúvida. E era assim a minha vida. É o João Vitor? É o Vitor? É o Victor Gabriel. Vitor Gabriel. Ele é que também faz louvores, ou é o Matheus? É o Matheus, é o Matheus, prega. que prega. Eles não cantam. Não cantam? Eu pensei que o Matheus cantava. Não, o Matheus prega. O Matheus vai ser pastor, não tem como fugir. Vai? É um pastor já, um coração. O Victor Gabriel está se formando em nutrição. E eu creio que ele vai ser um pastorzão também no futuro. Eu creio. Mas o Matheus já está mais, assim, a gente já vê que é o coração dele, entendeu? Tá vindo o netinho e aí já tá se preparando? Vai casar no próximo ano. Eu tava vendo que o namoro já tava bem à frente. Não, o Matheus vai casar ainda. E eu já queria ter sido vó mesmo, né? Eu digo, eu tenho que ser uma avó nova. Aproveitar os netos, pois né? É, mas aí vai demorar ainda essa parte. Queria que você falasse agora que você tá na Alesse, né? Você tá lá na Assembleia, inclusive ganhou o prêmio agora. Pô, gente, é outro nível, rapaz. Meus amigos, Maquinoli ganhou o prêmio, inclusive, junto com a querida Ian Gomes, que é aqui da TVC. Minha amiga e tal, do coração. Espetáculo. Você faz um trabalho magistral também lá. Ai, que bom saber disso, né? Sim, de você. Claro. Nossa. O trabalho na Alesse é um trabalho que eu amo também fazer. Agora, ultimamente, de uns meses para cá, voltei a ser noticiarista também, né? Com a Simone Silva. A gente chama a Simone a rainha do rádio. Porque ela é a rainha da Alesse FM, né? Sim. Ela tá lá desde que foi implantada a rádio, que a Simone está lá. Eu cheguei uma semana depois, mas eu não apresentava noticiário. Eu era repórter, somente. Inclusive, eu trabalhava na Verdinha, quando eu comecei a trabalhar lá. Na Verdinha era um trabalho totalmente diferente. Quando eu cheguei na Alesse, meu amigo, foi difícil. Por quê? Eu tinha que entrar ao vivo. É diferente você ler uma notícia. Claro. Ser noticiarista, né? Me dê qualquer coisa aqui que eu leio numa boa. Mas lá não, era para entrar ao vivo, participação, menino. Foi bem desafiador. Mas aí a gente que é do rádio, a gente vai tendo as manhas. Desenrola, vai aprendendo. Ligava muito para o Cláudio Teran, lembra dele? Nossa, Cláudio Teran é um espetáculo. Gente, eu digo que ele era o meu anjo lá. Às vezes me pautavam. Mag, você vai fazer uma pauta assim. Mas não dizia nada. Só dizia para onde eu ia. Teran, pelo amor de Deus, eu vou agora ali falar com fulano de tal. O que eu pergunto? Mag, para fulano você pergunta isso. Para Cicrano você pergunta isso, entendeu? E aí o Teran ia me salvando. E assim eu fui aprendendo. Passado o tempo, de um tempo para cá, eu comecei a fazer podcasts. Olha aí, olha só melhorando. Foi. Em 2022 eu fiz mais de 40 podcasts. Nossa. Inclusive... fui até destaque em um dos mais ouvidos do Spotify. Olha aí, que maravilha. Sendo ouvido até em outros países. A gente fez mais de 40 só com podcasts cearenses que você precisa conhecer. Inclusive, se eu ainda estivesse, ia levar você para falar do podcast. Que maravilha, não. Mas a gente parou, né, essa série. Esse projeto. E o que eu faço agora? Continuo sendo repórter. Eu só não fiz ainda lá na Alesse FM editar. Mas produção, apresentação, o que for a gente faz. Nunca editei os textos, entendeu? Assim como o operador faz. Só isso, que eu preciso até aprender essa parte aí. Mas aí eu estou apresentando com a Simone Silva, Notícias do Ceará. Faço um programa que é para a Alesse FM, para a Alesse TV. Toda terça a gente tem o
Na Alesse tem, contando os serviços que a Assembleia Legislativa tem e o povo não sabe. Que maravilha, que espetáculo. E incrível, tem muito serviço bom, viu? Na Alesse. Ó, gente, fique ligado, ó, na Alesse. Na Alesse tem serviços gratuitos, hein? Como o Departamento de Saúde, como o PROCON, Casa do Cidadão, entendeu? Muita coisa. E a gente está lá mostrando esses serviços para se tornarem mais conhecidos. Na Alesse FM sempre você fala sobre isso. Sempre. E esse programa, toda terça, que é na rádio, de 7 às 7h30 e na TV de 8 às 8h30. Toda terça. Aí fui aprender a ficar de frente para as câmeras. Era aí, pronto. Como foi essa migração? Rádio é uma coisa espetacular, você desenrola. Mas TV é diferente, os meninos ficam... Mag, quando você terminar uma pergunta, você fica parado, não sei o quê. Olha, pega o microfone assim. Eu digo, tá, vai me ajudando aí. Porque essa manha da TV, eu não tinha. Me bote para falar. Uma vez faltou o TP. Sim. Eu disse, pois tá bom, a gente vai. Tem problema não. A gente improvisa, né? Mas... as manhas de estar de frente para a câmera, às vezes a editora lá do programa, a Rosa Amélia, ela tira foto minha, eu segurando uma vez o microfone tão feio, eu digo, meu Deus, o que é isso? Entendeu? Gente, eu sou de rádio, tenha paciência, se for para falar. Não foi fácil, mas a equipe é muito boa, então a gente vai aprendendo, entendeu? Eles vão tendo paciência, e eu fui aprendendo... Estou gostando de fazer TV, mas continuo apaixonada pelo rádio. O rádio é encantador, é um negócio assim, fora... Você realmente fica apaixonado e o amor só aumenta. Olha, aqui já vem Nonato, Albuquerque, José Leal, Paulinho Leme teve aqui há pouco tempo. Paulinho Leme fez TV diário, né? Fez TV Cidade e disse, cara, o rádio é inigualável. É inigualável. E sempre que eu saio da TV, hoje eu já participei, né, do jornal Alesse. Aí eu disse, tchau, tchau, continuo amando rádio. Fui. Que maravilha. Agora eu queria que você... Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque você trabalhou com grandes nomes, né? Você trabalhou com o Tom, com o Carlinhos, como a gente falou, com o Enio, Paulo Leles. Assim, eu imagino que para você, Magnólia, tenha sido assim uma motivação muito grande. Você tá ali, principalmente você vindo de outro estado, do interior, né? Você chegar e você tá ali com esses grandes... Como foi para você, até para lidar o dia a dia? Porque em alguns momentos, deve ter sido difícil, né? Para você, quando acontecia um erro ou quando acontecia alguma coisa boa, você tá ali do lado de grandes, querendo ou não, celebridade, você fica assim, opa... mas eu sempre estava ao lado, assim, para aprender, entendeu? Eu via muito o jeito do Tom apresentar, do Tom comunicar, daquela naturalidade, espontaneidade... do Paulo Oliveira, entendeu? Então, eu estava sempre ali para aprender. E dei muitas mancadas, muitos erros. Tinha vezes que eu ficava assim, arrasada. Às vezes eu pensava, poxa, eu devia estar trabalhando no escritório. Portas fechadas sem ninguém ver. Porque no rádio, você abriu a boca, falou alguma coisa. Nossa. Saiu, né? Antigamente tinha aquela coluna do Abdoral, né? Sim. Ai, minha filha, uma vez eu saí nessa coluna. Eu até liguei para ele. Alguma palavra que eu falei... Aí eu liguei, e aí, nem lembro mais qual foi a palavra, mas a gente ficava meio arrasado. Sim. Porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer fazer o certo, mas às vezes ser humano, né? E eu dei muitas mancadas, mas também todas foram lições. Claro, sem dúvida alguma, eu imagino. Aprendi muito, e eu aprendi, Kempis, na marra, entendeu? Mas eu sou uma pessoa muito abençoada, porque... eu já cheguei no meio dos grandes, você percebeu? Sim, por isso que eu disse, nossa, você viu do interior, você já tá ali com gigantes, Paulo Leles, Paulo Oliveira, Tom Barros, você tá ali. E o principal, você tava num programa que trazia um peso muito grande. Era um peso muito... Ainda tinha o Céu Edmar, né, com a coluna dele. E lembra do Mansueto Barbosa? Sim, isso. Ele não me queria, sabia? Fala, por quê? Porque ele dizia que mulher engravidava, mulher não sei o quê. Deus. Mulher dava... trabalho, e ele não queria uma mulher, ele preferia um homem. Por isso que o Leles disse, estou apostando minha cabeça. Entendeu? E aí, seu Mansueto, por muitas vezes, quando eu ia apresentar, acredita que às vezes eu ficava me tremendo, porque eu sabia que ele estava me ouvindo. Meu Deus. Era muita pressão. Eu imagino. Muita pressão. Fui muito pressionada, mas eu ia, entendeu?
Se me desse assim, Magnólia vai ficar aqui no lugar do Paulo Oliveira, é para fazer o quê? Mas eu fui criando essa coragem assim, aos poucos. Quando o Lelis disse, estou colocando a minha cabeça na forca, eu disse, eu tenho que honrar essa confiança. Total. E aí eu fui, né? Então, eu chegava meia hora antes, lia o noticiário todinho. Caramba, marcava. vocês faziam isso já? Eu fazia, porque já pensou se tivesse uma palavra que eu não sabia? Uhum. Depois, né, a gente vai criando aí marra. pronto. Às vezes eu chegava lá correndo, faltando 5 minutos. Entendeu? Depois, né? Mas aí a gente já tinha manha. Eu estava lendo aqui, mas eu já sabia o que a palavra que tinha bem ali. Então, no intervalo aqui eu já ia lendo, mas no início não. No início eu chegava com muita calma. Por um longo tempo, esse início, né? Anotando tudo. Tom, que palavra é essa? Eu não sei. E aí, como é que pronuncia e tudo? E aí, fui desenrolando, né? Eu imagino. Mas foi muito bom. Eu olho para trás e digo, poxa, como foi bom. E Magnólia, assim, hoje em dia, não estou querendo dizer que você foi a primeira de todas e tal, mas lá no Rádio Notícias acabou sendo, né? E causou um impacto para todo mundo. Você acha que isso ajudou também a muitas meninas, muitas outras pessoas? A gente tem praticamente hoje é algo comum ter uma mulher trabalhando no rádio cearense com a parte de noticiarista e rádio jornalismo. É verdade, é pouco comum. Eu acho que a gente... Como você disse que a Marilena Lima inspirou a Samantha, e eu cheguei depois, né, não fui inspirada por elas, por quê? Porque eu nem as conhecia, né? Sim. Eu era de Mossoró e cheguei aqui. Claro. Mas depois, a Samantha, meu Deus, que mulher incrível, demais. viu? E eu tive o privilégio de trabalhar com a Samantha, né? Sim. Porque na 93 a gente tomava café junto, e eu admiro e admirava muito a Samantha. Então, assim, eu acho que a gente vai inspirando, sim, né? Vai inspirando os outros. E as outras, né? Ainda temos poucas mulheres, né? Mas já tá um negócio Já bem melhorou bacana. bastante. Muito. Na minha época do noticiário lá na Verdinha, só tinha eu Isso, mesmo. exatamente. E aí Só era eu. então, E por um longo tempo, né? muito tempo. Agora sim, que já... Eu acho que, como eu disse, você vai... No início talvez seja estranho, mas depois você vai acostumando e vai gostando. Aí você percebe... E por ser uma voz muito bacana. Nossa, é muito imagina. bom. O Magnólia, uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber sempre foi o AM, né? Lá. Sempre. Porque nunca nunca teve uma oportunidade no FM, você nunca desejou, você pensava nessa parte do FM. Eu sei que a Verdinha era uma audiência gigantesca, sem tamanho, mas o FM nunca chegou para você nunca teve essa curiosidade? Eu nunca imaginei, porque na minha época na Verdinha, por isso que eu lhe digo, eu fui esticada depois. Eu só pensava em mim naquele momento ali, fazendo aquele trabalho ali. Eu achava, assim, muito grande pra estar lá. É eu mesmo? nem sonhava Ali com para FM. você já era algo... Não, eu nem sonhava, nunca nem fui atrás. Tive a oportunidade, digamos, de quando a TV Diário começou, eu nunca fui atrás, entendeu? Nunca fui atrás na TV. Inclusive, quando eu estava me formando em jornalismo, eu fiz meu estágio lá na TV, né? No Canal foi? 10. Mas eu fiz tão mal feito. Oh, meu Deus. Porque já tinha 2 trabalhos, ficava num horário... E aí eu fazia aquele básico mesmo. E teve uma amiga minha, que é a Patrícia Nilsen, estudou comigo, Patrícia, da claro. minha turma. E estagiou no Canal 10 e hoje está aí de Sem Londres, dúvida. fazendo Total. grandes matérias, entendeu? Mas era o sonho dela, né? E ela foi, mas eu nunca quis ir. Interessante. E essa faculdade? Me diga uma coisa, Magnólia, me ajuda a entender, porque você já estava consolidada, assim, você já estava... Tava, né? Você já estava lá, você não precisaria, Não. 2 filhos, Não. e aí você diz assim, já estava com os meninos, já tinham nascido? O Matheus e o... Já o Vitor e Gabriel o Vitor tinha Gabriel. 2 anos, mais ou menos, e o Matheus 8, por aí. E aí você inventar uma faculdade, mulher, como é que dava isso aí? O seu Conrado não dizia assim, não, mulher, pelo amor de Deus. Eu trabalho um pouco sobre pressão, Uhum. entendeu? E eu percebi que o diploma, o curso ia fazer diferença, ia me dar peso, né? Entendi. Bacana. Entendeu? E aí eu disse, por que não fazer essa faculdade? Eu vou fazer, eu vou cumprir com a minha obrigação. Porque, às vezes, você tá na rádio, é jornalista, aí você dizer, não, tem um certo... Tinha isso. Não tinha um certo preconceito? Tinha demais. Então eu disse, eu vou vencer esse preconceito aí, agora eu vou pegar meu diploma. E aí eu fui para a faculdade mais pelo diploma. Você acredita? Para dizer, sou jornalista, sim.
porque eu acho que você já tinha um nome, você já estava no mercado. Né? Mas o diploma, ele dá uma certa segurança para você, né? Eu estou dizendo, você não foi para aprender o jornalismo, você foi realmente para pegar o diploma. Inclusive, a minha primeira cadeira foi de radiojornalismo. No primeiro semestre, eu botei logo. E a Kátia, que foi professora de muita gente, inclusive foi um dia desse com uma turma lá na rádio, na Alesse, foi. A Kátia, ela me ouvia, tinha uns alunos que também me ouviam, e eu fiquei caladinha. Depois de um tempo foi que eu soltei que eu era Magnólia, você! Olha, eu imaginava tão diferente, mas que legal, não sei o quê. Porque é tão bom isso no rádio. Eu lembro que quando eu entrei na Alesse, na Assembleia, tinha, na época, o deputado Nelson Martins. Sim. Ele dizia, Magnólia, eu pensava que você era uma mulher velha. Ai, aquele vozeirão, ele disse que passava a impressão de uma mulher de mais idade. Sim. E isso há 20 anos, né? Eu era bem mais nova, né? 20 anos. Ele dizia que eu tinha e eu era totalmente diferente. Bem rapidinho, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, rapidinho, eu fui tirar minha carteira de motorista. Na hora da baliza, a mulher, quando olhou lá meu nome, disse assim, Magnólia Paiva, é você? É a Magnólia do rádio. Eu disse, sou eu mesma. Olha como você é linda, mas que prazer, eu lhe escuto. Aí a mulher foi a cabeça do lado de fora, já estava lá estacionando, me ajudou a fazer. Disse, vem mais um pouquinho. Não, tá bom, calma, mais um pouquinho. Me ajudou e quando eu terminei, que eu fui aprovada, eu quis sair. Calma, tem que ir pela faixa. Não sei o quê. Me ajudou, meu amigo, e ficou, olha, me levou lá para dentro, me ofereceu água, café, e o pessoal ficava esperando lá. Depois que saía do exame, sim, um documentozinho que pegava lá. E aí eu nem fiquei lá esperando, e todo mundo, por que ela já vai entrar? Só porque é loira? E eu, não, é porque eu sou da rádio. Então, assim, essas coisas do rádio são muito fascinantes. Pô, imagina, você falou aí do reconhecimento do público na voz. Eu imagino, a gente estava falando antes de começar o programa, que acaba trazendo isso, né? Samantha Marques, tinha uma imagem assim de uma pessoa. O Paulo Oliveira, eu imaginava outra pessoa. Quando eu vi, disse, caramba. E sempre você também. O Nelson Martins, inclusive, é pai da querida Ana Martins, que trabalha aqui com a gente. Boa demais. Nossa, quando eu vi você, Sério? Me imaginava como? Agora confessa. Como o Nelson. Eu imaginava uma pessoa velha? bem mais velha. Muito. Ainda estou jovem? Muito jovem. Tá linda, tá maravilhosa. Quando eu vi, que mulher linda. Nem parece a dona dessa. A gente diz, nem parece a dona dessa. Que é tão linda, tão nova. Que coisa boa. A gente sempre tinha. Meu Deus, conservar-me assim. Sempre tinha essa imagem mesmo. Então. Sim, mas só completamente. É o rádio que mexe com a imaginação, né? Não, demais. E acaba, não tem como, né? Como a gente já falou uma vez, já falei várias vezes sobre isso, é como se fosse um livro, né? Que você vai imaginando. A pessoa vai falando pra você e você vai... Cara, é assim, assim, assado. E isso aí não tem como, né? Por isso que é encantador demais. Demais. E me diga aqui, por favor. Sim, você complete, como foi? E a faculdade, eu queria que você falasse muito por isso, porque... não é fácil para qualquer pessoa uma faculdade. Aí você fazer uma faculdade com dois empregos. E 2 filhos. E ainda 2 filhos. Pô, você imagina. Foi pesado. E como eu disse, você já tinha um nome, né? Qualquer outra pessoa disse, eu vou lá atrás de nada, deixa eu tô aqui. E mesmo assim você foi lá. E ainda tinha a igreja, ainda tinha os cantos. E eu sou crente comprometida. Eu imagino. Viu? A gente não falta. A gente é daquele mesmo que vai, não perde as reuniões, mas quando eu me proponho a fazer algo, eu vou com tudo, entendeu? E com apoio do meu marido, entendeu? Eu consegui por conta disso, porque, olha, 2 filhos, um de 2 anos, outro de 8 anos, passar o dia fora, hora do almoço, entre um intervalo e outro, eu fazia meus trabalhos, eu estudava para a prova. À noite eu já chegava cansada, entendeu? Assim, não foi fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue. E eu estava ali por 4 anos. Vou suportar 4 anos, vou conseguir meu diploma e pronto, vai dar certo. Tanto que depois eu nem quis estudar mais, né? Nem fazer pós. Eu também não. Nossa, eu cansei. E nem quero. Tá bom, tá bom. Não. Vamos ficar na nossa área aqui, quietinho. A Cibele tá me dizendo ali que nós já estamos na reta final. Olha, passa tão rápido. Meu Deus, já passou. Eu queria tanto falar tanta coisa aqui. Queria tanto que você falasse um pouco mais do Paulo Leles, que é outro que eu tenho uma memória afetiva tão gigante. Bom. Queria que você falasse. Do Carlinhos. Carlinhos tem que vir aqui, tem que vir aqui. Mas enfim, vamos falar. Mas eu queria que você pudesse falar agora. Você tem um programa também na Rádio 105 FM.
105.1, FM. o nome da rádio é a D Cidade FM, é uma rádio evangélica. Inclusive, quando eu casei, eu frequentava essa igreja, que é a Assembleia de Deus, lá na cidade dos Funcionários. Ok. A rádio é nova, tem mais ou menos 1 ano e alguma coisa, eu acho que já vai 2 anos por aí. E foi um presente E assim, esse chegou programa. um convite para você... Porque a igreja implantou a rádio e pensou logo no meu nome. Cara, Olha aí, imagina, né? Não tem como, né? E aí, eu lembro que o pastor Ilquias até perguntou se não tinha problema eu vincular meu nome, né? Sim. Disse, não tem problema nenhum. E o programa que eu faço é um sonho que eu sempre quis fazer. Inclusive, eu já fiz na Assunção. Eu passei 3 meses lá na Assunção. Eu lembro que você passou lá. Fazendo o Programa do Bem. É um programa só com notícia boa. Exemplos, exemplos de inspiração, motivação, o que mais? Só coisa para levantar as pessoas, entendeu? Sim. Entrevista de saúde. E esse programa eu idealizei há um bom tempo. O meu cunhado, o Cícero, Paulo, Sim. conhece? Sim, claro, A verdinha? demais. É fera, né? Eu só não sabia que era seu cunhado. Meu cunhado. Tô feliz por saber agora. Grande Cícero. O Cícero é incrível, cheio de ideias, fantástico. E eu cheguei com essa ideia para ele. Cícero, vamos fazer um programa de rádio só com notícia boa? Porque a gente que é noticiarista, na Alessia FM, eu não dou notícia ruim. Sim, e tudo. eu sei, Mas na Verdinha a gente dava todo tipo de notícia, né? E aí ele disse, Magnoli, você acha que dá certo? Vamos! E aí a gente fez um piloto. Inclusive, no começo eu paguei uma rádio, eu fazia uma vez por semana esse programa. Caramba. Só com notícia boa, bons exemplos, sabe? E o pessoal gostava tanto. Não deu certo, parei, fiz por uns 2 meses pagando, mas nem foi por conta disso, foi porque a rádio que eu estava pagando não deu mais certo. Depois fui para Assunção, me chamaram para ir para Assunção e eu tinha o projeto e abraçaram com tudo. Só que depois também não deu certo mais lá na Assunção. E aí eu guardei o programa. E tá desde janeiro que eu tô lá na ADC. Foi um presente. Deus disse, olha, estava guardado, agora venha e faça aqui numa rádio evangélica do jeito que você gosta. Porque lá eu posso ser a Magnólia evangélica, entendeu? Maravilha. E aí a gente tá de segunda a sexta, de 2 às 5. Nossa, que maravilha. 3 horas que de programa, maravilha. viu? Só E coisa boa. como eu gosto e amo, as horas passam voando. Eu E imagino. a gente tem muita música também, mas lá eu opero, lá eu faço tudo, né? Isso é tudo. Opera. Eu opero e tudo mais. Pô, Magnólia, obrigado de coração. Você não imagina como eu tinha tanta vontade de entrevistá-la, ouvi-la Sério? assim, demais. E aí, a expectativa, eu espero que... Eu sempre falo aqui que o programa tem que ser mais de 1 hora. Não dá, 1 hora é muito pouco. Paulo, Tomba, várias verdade. pessoas. E- A maioria dos que vieram aqui. São muitas histórias, viu? Tem muita coisa boa. A gente em off aqui, antes de começar o programa, a gente já estava conversando e tinha muitas coisas. Ela na fila do banco, então, e aí, a Magnólia? Então, assim, essa parte do reconhecimento que é gigantesco. Mas, enfim, pô, Magnólia, obrigado de coração. Sou Você eu não quem imagina. agradece, viu? Muito Foi sucesso. uma honra Ah, estar honra foi aqui, sentada nessa cadeira, sendo entrevistada por você, conversando, né, na Isso, verdade. eu acho que é sempre a Batendo um ideia. papo. Eu sempre peço às pessoas, por favor, não é nada demais, não vou colocar você na parede, eu só quero conversar sobre a sua carreira. Mas eu estava pronta para ser colocada na parede. Não, mas jamais. Que ótimo, foi excelente. Magnólia, de coração, muito obrigado. Sucesso lá na 105.1. Muito sucesso. Esse programa deveria ser expandido para outros. Acho que deveriam copiar, que seria maravilhoso para Tem todos. alguém triste? Pode sintonizar à tarde aí, viu? 2 às 5, meus amigos, um espetáculo. Magnólia, de Vai coração, melhorar. obrigado. Sucesso. Sou eu quem saúde, agradece, que tá? Deus, Jesus, sempre lhe abençoe. Queria tanto ter falado mais sobre a religião, a igreja evangélica. Queria tanto, que eu sou muito religioso. Sou Ah, está católico, convidado aí na nossa mas igreja. vamos conversar, sem Paz dúvida. Church, lá na Avenida Recreio. Vamos combinar para você ir um dia. Sucesso. Ou então num grupo, tá bom? Maravilha. Sou eu quem agradece. Olha, eu quero dizer que a minha vida é guiada por Deus. Que bom. Tudo que foi Ele guiando, sabe? E hoje eu olho para trás, como eu já disse, e valeu tudo a pena. E eu olho para o futuro acreditando que muita coisa boa ainda está por vir também. Maravilha. Grande abraço. Sucesso, Magnólia. Gente, essa foi a querida Magnólia Paiva, um dos grandes nomes da história do nosso rádio, do nosso jornal. Uma pessoa maravilhosa que vocês conheceram aqui. Muito obrigado. Olha, toda semana no canal do blog no YouTube e todo domingo, 8 da noite, na TVC, sempre com personalidades da mídia e do esporte. E hoje foi essa gigante aqui do nosso rádio, querida Magnólia Paiva. Até a próxima, gente.